E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar uma coisa que acontece, sei lá, bilhões de vezes por dia. Como é que os nossos dados viajam pela internet? Parece simples, né? A gente clica e pronto. Mas por trás desse clique tem uma jornada incrível, super organizada. Bora lá entender como isso funciona? Pois é. O que será que rola nesse momento? Em um piscar de olhos, uma mensagem, uma foto, qualquer coisa, embarca numa viagem super complexa pelo mundo digital. Parece até mágica, né? Mas na verdade é pura lógica. Um processo que segue um conjunto de regras que todo mundo na rede precisa respeitar. Bom, para qualquer jornada a gente precisa de um mapa, certo? E no mundo das redes, esse mapa se chama Modelo OSI. E olha, é importante entender, ele não é um programa, não é um software, tá? Pensa nele como um guia, um manual de instruções universal que garante que um dado que saiu de um computador lá no Japão chegue e seja entendido perfeitamente por um servidor aqui no Brasil. E esse modelo divide a viagem toda em 7 etapas, que a gente chama de camadas. Imagina uma escada. A comunicação sempre começa lá no topo, na camada 7 do computador que envia, e vai descendo degrau por degrau até a camada 1. Daí ela viaja pelo cabo ou pelo ar, e quando chega no destino, sobe a mesma escada, só que no sentido contrário. Beleza, o ponto de partida. Tudo começa aqui, na camada de aplicação. Essa é a camada com a qual a gente interage. Quando abrimos o navegador para ver um site, estamos usando o protocolo HTTP. Quando mandamos um e-mail, é o SMTP que entra em ação. É aqui que o apito soa e a jornada do dado começa para valer. Depois da aplicação, os dados passam rapidinho pelas camadas de apresentação e sessão, que basicamente formatam, traduzem e organizam a conversa entre as máquinas. Mas agora a gente chega numa camada que, nossa, é crucial. A camada de transporte. Pensa nela como o gerente de logística da viagem. É aqui que se decide. A entrega precisa ser super confiável, com confirmação e tudo, ou mais importante é a velocidade. Essa camada garante a entrega de ponta a ponta. Descendo mais um degrau, chegamos na camada de rede. Essa aqui é tipo os correios da internet. A principal função dela é dar um endereço de entrega, o famoso endereço IP. É essa camada que olha para o destino final e funciona como um GPS, calculando a melhor rota possível por dentro daquela imensidão de roteadores que é a internet. Certo, mas como é que os dados vão se preparando para descer por essas camadas todas? Isso acontece por um processo chamado encapsulamento. E sério, essa parte é muito legal. Imagina uma daquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. A cada camada que o dado desce, ele é colocado dentro de uma nova caixa que ganha uma nova etiqueta com instruções específicas para a próxima parte da viagem. Esse processo de vestir o dado é fascinante. Olha só como a identidade dele vai mudando. Ele começa como um dado bruto lá em cima. Na camada de transporte, ele é empacotado e vira um segmento. Na de rede, ganha um endereço IP e se transforma num pacote. Mais para baixo, na camada de enlace, ele ganha o endereço físico da placa de rede, o endereço MAC, e vira um quadro. E por fim, na camada física, tudo isso é convertido em bits, zeros e uns, prontos para viajar como sinal elétrico ou luminoso. Lembra daquela decisão do gerente de logística na camada de transporte? Então, é aqui que ela é tomada. Para um e-mail, por exemplo, onde cada vírgula importa, a gente usa o TCP. Ele é como um SEDEX com rastreamento. Ele liga antes, combina a entrega e depois confere se chegou tudo certinho. Já para um streaming de vídeo ou um jogo online, onde a velocidade é tudo, a gente usa o UDP. Ele é tipo um cartão postal, é rápido, direto ao ponto e não tem confirmação de recebimento. Ok, até agora a gente falou do modelo OSI, que é a teoria, o manual de instruções completo. Mas, na prática, no dia a dia, a internet que a gente conhece roda em cima de uma versão mais enxuta, mais funcional, o modelo TCP/IP. É exatamente isso. O modelo OSI é o planta baixa detalhada do arquiteto, perfeita para a gente aprender cada detalhe. Mas o TCP/IP é o que o engenheiro constrói na obra. Ele agrupa algumas funções, otimiza outras, tudo para fazer a coisa funcionar no mundo real da forma mais eficiente possível. E aqui a gente vê essa otimização na prática. O TCP/IP basicamente olha para as 3 camadas de cima do OSI e fala, olha, vocês todas lidam com software, né? Então vamos juntar tudo numa camada só, a de aplicação. E faz o mesmo com as duas lá de baixo, a física e a de enlace, que viram a camada de acesso à rede. O resultado é um modelo mais simples, de 4 camadas, muito mais direto ao ponto. Claro, não dá para falar dessa viagem toda sem tocar num ponto fundamental, a segurança. Como a gente garante que, no meio de todo esse percurso, os dados continuem seguros e confidenciais?
Hoje em dia, ainda mais com leis como a LGPD, proteger dados não é mais uma opção, é uma exigência. E a parte boa é que a própria estrutura em camadas que a gente acabou de ver ajuda, e muito, a implementar essa segurança de um jeito bem inteligente. A estratégia aqui é simples e genial. A criptografia acontece logo no começo de tudo, lá na camada 7, usando protocolos como TLS/SSL. Isso quer dizer que a mensagem é embaralhada e trancada num cofre digital antes mesmo de começar a descer a escada. Assim, mesmo que alguém intercepte o quadro lá na camada 2, a pessoa só vai ver os endereços na caixa, as informações de controle. O conteúdo mesmo, a parte importante, vai estar lá dentro, trancado e ilegível. É como enviar um cofre pelos correios em vez de uma carta aberta. Entender essa jornada dos dados é como ter um mapa de uma cidade digital. De repente, a gente não só consegue apreciar a complexidade por trás de um simples clique, mas também começa a se perguntar como funcionam outras partes desse vasto mundo. O que mais será que está escondido sob a superfície? Fica aí a reflexão.